O projeto que tipifica o crime organizado como terrorismo avança na Câmara. E é sobre este assunto que conversamos agora ao vivo com o deputado federal Danilo Forte, do União do Ceará, autor do projeto. Muito bom dia, deputado. Obrigada pela entrevista. Bom dia, é um prazer. Deputado, queria que o senhor explicasse um pouco para a nossa audiência o que muda na prática com a aprovação desse projeto. E já há críticos que dizem que ele pode abrir brecha para interferências internacionais na segurança pública do país, criminalizar manifestações, movimentos sociais, inclusive. O texto garante que isso seja evitado, por exemplo? São duas coisas distintas. Uma coisa é o terrorismo vinculado a ações políticas, religiosas e racistas, que esse já está na lei desde 2016. Outra coisa é a tipificação do crime quando você faz o isolamento de áreas públicas, quando você sitia um morro, uma favela, uma comunidade, quando você tem um controle sobre aquela comunidade desde a internet até o comércio local, colocando barricada, impedindo a liberdade, o direito de ir e vir e escravizando as pessoas que moram naquela comunidade, e a extorsão que hoje é uma prática comum, né, nessas áreas em que o novo cangaço, como muito bem você colocou, estão tomando de conta. Então, diante disso, a tipificação vem no sentido de quê? De dar celeridade ao processo penal, né, acabando a audiência de custódia, acabando fiança, acabando anistia para esse tipo de caso, né, acabando saidinha, e com isso você materializando uma segurança maior para acabar essa história que a polícia prende e a justiça solta, tornozeleira eletrônica, revolução de pena para esse tipo de crime, né, ações preventivas contra o crime organizado, né, então tudo isso se estabelece dentro de um novo parâmetro, com o aumento das penas em 1/3, né, e dando condições de enfrentamento para que os órgãos de segurança, né, as polícias, e inclusive eu advogo que a gente tem que fazer um chamamento para as Forças Armadas brasileiras, que são ociosas, que precisam estar presentes na defesa da população brasileira, para que a gente possa exterminar o crime agora. Está aí o retrato do Rio de Janeiro, que não é muito diferente da realidade do Ceará. No meu Ceará, a polícia, inclusive, está protegendo as pessoas que estão sendo expulsas das casas para fazer as mudanças, e não expulsando os indivíduos, né, os bandidos que estão tomando casa das pessoas em plenos conjuntos habitacionais construídos pela Caixa Econômica, o que é um absurdo. Isso sim é terrorismo, isso sim precisa ser enfrentado e tem que ser rápido, porque o crime organizado está entrando na política e quando eles tomarem conta da política, acabou o Brasil. Deputado, a nossa repórter direto de Brasília, Rani Veloso, também vai participar dessa entrevista e tem uma pergunta a fazer para o senhor. Rani. Obrigada, Soraya. Obrigada também, deputado, por aceitar o nosso convite. Bom, o senhor é autor desse projeto 1283, que deve ser relatado por Guilherme Derrite e que classifica as ações das facções como ações terroristas. Queria que o senhor especificasse quais ações poderiam ser classificadas como terroristas. Isso, consequentemente, pode aumentar a pena, se tem uma ideia de quantos anos seria a pena para essas facções consideradas como terroristas. E também ontem me chamou a atenção uma fala do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, em que ele falou que é totalmente diferente o terrorismo do combate às facções e organizações criminosas e que não poderia confundir as coisas porque iria atrapalhar o combate a essas organizações criminosas. O senhor concorda com essa afirmação? Terrorismo é o que a população do Rio de Janeiro viveu na terça-feira. Terrorismo é o que a população do Ceará está vivendo todo dia. Terrorismo é você não ter condições mais de ter uma concorrência pública. Por quê? Porque o crime organizado impede que, por exemplo, era muito comum na nossa escola de engenharia, o sonho de todos nós estudantes, terminarmos o curso, montar uma empresa de construção, participar de licitação pública para poder fazer uma obra. Acabou. É tudo controlado pelo crime organizado. Terrorismo é você poder atacar pessoas com arma de alto calibre, né, e tá aí 100 fuzis presos, né, confiscados. Terrorismo é você extorquir e ninguém vai trazer de volta
e digo para o ministro Lewandowski, ninguém vai trazer de volta o nosso amigo lá de Itapajé, que tinha um comércio, né, que passou a vida toda lutando para construir um supermercado, e porque não pagou a facção, a extorsão, foi assassinado. Isso sim é terrorismo. O país está desestabilizado. Nós estamos vivendo o caos na segurança pública. E esse debate eu estou trazendo ele desde o final do ano passado. Eu tive 2 vezes com todo o Conselho de Segurança do Ministério da Justiça, inclusive patrocinado essas reuniões pelo próprio ministro Lewandowski. E é claro e patente lá, né, que as polícias, tanto os representantes da Polícia Federal como da Polícia Rodoviária Federal, são a favor do texto da matéria. E os ligados à área social são contra. Isso é visível, né? Então, o que é que a gente precisa fazer? O parlamento, que tem a obrigação de defender o povo brasileiro, de representar as famílias brasileiras, tem que tomar iniciativa. E essa tipificação vai trazer o quê? O instrumento para dar segurança e conforto para a população, né? Inclusive criando condições para esse enfrentamento. O enfrentamento não é no microfone, o enfrentamento é na rua, o enfrentamento é nas fronteiras, né? E para isso a gente precisa das Forças Armadas. O enfrentamento é diminuindo o tráfico de droga que financia e usando a inteligência para impedir que essas organizações, inclusive, entrem na economia formal, que está acontecendo hoje. Está aí, né, o carbono oculto, que demonstrou muito bem isso. Então, eu acho que a gente precisa dar celeridade. É por isso que eu acho que esse negócio não é mais hora de criar comissão, é hora de ação. A ação é nós no parlamento votarmos as leis para instrumentalizar, inclusive leis que vão aumentar as penas, né? Nós vamos aumentar em 1/3 as penas atuais, né? Então, e cumprimento das penas, né? Nós não vamos flexibilizar, por exemplo, essa flexibilização para tirar o detento da cadeia e da tornozeleira eletrônica, acontece o que aconteceu em Itapajé, no interior do Ceará. O delinquente chega no Itapajé, arranca a tornozeleira eletrônica e em 60 dias foram 28 mortes, numa cidade de 50 mil habitantes. Isso é que ninguém pode aceitar. Então, eu acho que o momento é de celeridade e, ao mesmo tempo, de nós no parlamento darmos o conteúdo, né, darmos a legislação capaz de fazer com que os órgãos de repressão possam atuar, né, com convicção de que vão prender, vão extinguir o crime organizado e vão ter respaldo legal para isso. E não ficar esse modo de assopra que o Brasil cansou e está aí cada dia mais tragédias e vidas de gente de bem morrendo em função disso. Deputado Danilo Forte, uma última pergunta, eu pediria que o senhor respondesse de uma maneira mais rápida. Mais do que a mudança de nomenclatura, a gente não deveria cobrar também a presença do Estado nesses locais? E quando o senhor fala da participação de Forças Armadas, onde é que elas atuariam? Seria nas fronteiras? Porque eu não consigo imaginar o Exército entrando num local dominado pelo tráfico. Até onde eu sei, não há um preparativo para esse tipo de ação do Exército Brasileiro. Ele atua mais voltado para um cenário de guerra, de conflito com outro Estado-nação. Rapidamente, por favor, deputado. Cristiano, é comum, e quem viaja, faz viagem internacional, eu já vi isso em Nova York, já vi em Frankfurt e já vi na Inglaterra. Você desce do avião e está o exército no pátio do aeroporto, abrindo mala, né, fazendo varredura, né, fazendo controle de pessoas e de objetos que eles possam identificar como droga, como armamento, né, e no primeiro mundo. No Brasil, o que é que faz? A última guerra que nós tivemos foi a do Paraguai. Né, nós temos aí milhares de homens, né, mais de 200 mil homens, que poderiam estar fazendo isso. Fala-se que o Comando Vermelho tem mais de 60 mil homens no Brasil. Para enfrentar isso, você precisa de tropa. Né? Então, eu acho o seguinte, que poderiam fazer as ações na área de fronteira. Nós temos 8.700 quilômetros de fronteira terrestre. E todo mundo diz que o Brasil não produz cocaína. Então, se não produz, ela vem da Colômbia, do Peru, da Bolívia. Então, por que a gente não faz um cerco, de fato, um controle? Né? Inclusive, os nossos índios sendo usados como mula para o tráfico de droga. Eu vi isso em Tabatinga. Né? Então, lá no Amazonas, na fronteira do Amazonas com a Colômbia. Então, tudo isso são ações que o Exército podia fazer. A Aeronáutica e a Marinha, todo mundo fala que o Porto de São Paulo, o Porto de Paranaguá, o Porto lá do Ceará, o Porto do Pecém e do Mucuripe, são um verdadeiro queijo suíço, né, de buracos para o tráfico de droga. E por que a Marinha não ajuda disso? A Marinha tem todas as condições, é mais fácil a Marinha ajudar do que quem está na Polícia Militar dentro do sertão do Nordeste combatendo esse novo Congaço. Então eu acho que é o seguinte, é hora de juntar
E tem que ter essa compreensão. Em 2017, estava tendo aqueles ataques aos ônibus lá em Fortaleza, né? E inclusive colocaram uma bomba debaixo de um viaduto na PR-020, e eu convoquei as Forças Nacionais de Segurança. O ministro daquela época era o ministro Jungmann, mandou a Força Nacional de Segurança para o Ceará. Em menos de 30 dias, o clima esfriou, a cidade voltou à normalidade, e lógico que as facções não acabaram, porque a Força Nacional de Segurança foi embora e eles voltaram tudo para as atividades dele, e pioraram, inclusive. Então, eu acho que é um momento de uma junção, de uma união do Brasil contra esse crime organizado. Nós estamos num momento muito delicado, e o que é pior de tudo isso, eles estão entrando na política. Lá no Ceará hoje tem mais de 30 prefeituras controladas pelo crime organizado. Tem bancadas de deputados estaduais, de deputados federais, e na medida que eles vão entrando na política, o controle deles sobre o Estado aumenta. E essa é a preocupação. E é por isso que eu convoco a essa imprensa livre, representada pela Jovem Pan, para fazermos uma grande campanha nacional, porque nós não podemos perder essa nação. Conversamos com o autor do projeto que tipifica o crime organizado como terrorismo, o deputado federal Danilo Forte, do União do Ceará, a quem eu agradeço mais uma vez a entrevista, deputado. Um bom dia para o senhor. Bom dia, obrigado.